paz e luz. Vou compartilhar informações sobre a alimentação. Sabemos que a nossa digestão, ela é feita à base de combustão, de calor, de fogo. E há um fogo que trabalha em nosso interior. Nós não somos somente carne e osso. Somos um templo de um fogo vivo. E cada célula, cada pensamento, cada latido do coração existe porque uma chama viva o sustém. É a nossa alma e sem ela o corpo é só matéria inerte. E eu vou falar da energia de vida e da saúde consciente. O fogo digestivo que transforma arroz em sangue, água em pensamento, as experiências em memórias. E sem esse fogo digestivo forte e ativo, podemos comer o alimento mais saudável do mundo e ainda assim seguir fracos e enfermando. Porque na verdade não é o que a gente come, mas o que a nossa digestão consegue transformar. Então os sábios contam que existem 13 chamas sagradas que ardem em diferentes níveis no nosso ser, no nosso corpo. Mas a principal é a do nosso estômago. Dela dependem todas as outras. E quando esse fogo ele é forte, a digestão ela é perfeita. Os alimentos se transformam em energia limpa, resultando em um corpo saudável, em muita disposição, a mente clara, um sono tranquilo, profundo, um acordar renovado, sem acumulado de pesos e toxinas no corpo. É a vida fluindo através de ti. Porém, quando esse fogo ele se debilita e enfraquece, os alimentos apodrecem no nosso estômago. Eles não são totalmente concluídos no processo da digestão. E em lugar de ser transformados, se formam em uma substância pegajosa e tóxica para o nosso corpo, causando bloqueios nos canais internos. E um dos sinais que a digestão não está boa é amanhecer com a língua coberta com uma capa branca, sentir pesadez após comer, a mente nublada, cansaço durante o dia, depressão, dores no corpo sem causas aparentes. Hoje, através da ciência, já está comprovado que no nosso intestino vivem milhões de micro-organismos e esses transformam os alimentos em nutrientes e energia para o nosso corpo. E 70% do sistema imunológico está na nossa digestão. Para ver o quanto é importante estar com uma boa digestão. E o intestino é o segundo cérebro. E ali está a maior produção de serotonina. O que é a serotonina? O hormônio do bem-estar. O hormônio que nos faz alegres, traz alegria. A ciência também comprovou que a inflamação crônica no nosso corpo é a raiz de quase todas as enfermidades, onde tudo começa com uma má digestão, uma digestão debilitada e incompleta. Mas isso tudo que a ciência vem comprovando só confirma
a sabedoria ancestral dos nossos grandes mestres e magos, que com muita simplicidade já ensinavam que se ao acordar a língua tem uma capa branca ou amarelado escuro, é porque o nosso fogo digestivo está fraco e as toxinas estão se acumulando no nosso corpo. Já se a língua estiver vermelha, irritada, podendo sair até algumas aftas, o fogo digestivo está descontrolado e muito forte, consumindo o nosso aparelho digestivo. E se a língua estiver limpa, rosada, é porque a nossa digestão está boa. O organismo está em bom e perfeito funcionamento. Os mestres também ensinavam que há 3 tipos de fogo sagrado que dançam juntos no nosso organismo, cada um com sua função e o seu poder necessário para que a vida possa fluir e existir. Primeiro é o fogo do estômago. Esse é o mais denso, mais quente. Ele é um ácido poderoso, a chama que converte a matéria em energia e decompõe os alimentos, transformando eles em proteínas, nutrientes que o sangue leva para cada célula do nosso corpo. Sem ele, os alimentos apodrecem dentro do organismo, sem trazer nutrição para o nosso corpo. Após os alimentos serem decompostos, eles devem ser transformados novamente em tecidos do nosso corpo, nos músculos, nos ossos, no sangue. Então, aí entra em ação o segundo fogo, o mais sutil. Ele vive no fígado e em cada órgão digestivo do nosso corpo. Esse reorganiza o alimento processado já de acordo com os 5 elementos, convertendo então o externo em interno. Já o terceiro fogo, mais refinado, esse transforma os nutrientes em estrutura viva. É como pequenas chamas celulares que ardem em cada fibra do nosso ser, renovando e reconstruindo o corpo dia após dia. Então, essa é a hierarquia sagrada que habita dentro de nós, que mantém a gente vivo. E cada transformação química no corpo gera calor, movimento e energia, que propõe a vida. Os sábios diziam que não é o alimento em si que nos adoece e mata, mas é o alimento que não foi bem processado, bem digerido. Ou seja, o veneno que o próprio corpo produz quando o fogo digestivo é fraco e não consegue completar a transformação dos alimentos. Então surge dali uma substância densa, pegajosa, que vai se acumulando nos tecidos, sendo então o resultado de uma combustão, de uma digestão incompleta. O veneno interno, os mestres chamavam. E esse não aparece da noite para o dia. Ele vai se acumulando gota a gota, cada vez que você come sem ter fome real, ou quando come alimentos pesados demais, quando o fogo digestivo está fraco, quando combina alimentos incompatíveis.
que confundem a nossa digestão. Quando come apurado, estressado, quando come sem mastigar corretamente, o fogo estomacal não consegue completar o seu trabalho e os alimentos, sem digerir, se transformam em veneno, dando início às enfermidades, pois os canais onde a vida flui em nosso corpo estão bloqueados, formando inflamações crônicas. E essa inflamação é a mãe de todas as enfermidades. Então, até aqui se pode entender que comer não se resume somente em encher o estômago e em satisfazer desejos, mas é uma oferenda ao nosso fogo interno. E essa oferenda deve ser digna do Deus que vive dentro de nós. E o que você tem oferecido para o seu Deus interno, que te mantém vivo? Como tens honrado os alimentos que comes? Nesse caso, tu eres o sacerdote desse altar. E também quem decide se a oferenda será digna ou profana. E as regras da alimentação consciente não são sugestões, mas são leis sagradas que governam a relação entre alimentos e o fogo sagrado dentro de nós. Eu vou citar algumas dessas leis que os grandes sábios deixaram como legado para as nossas gerações. E a primeira lei é comer somente quando se tem fome verdadeira. Não aquela fome de gula, de boca, ou quando se está estressado, ou fome de relógio, porque é hora de comer, vou comer, mas não tenho fome. Mas que seja uma fome real, que surja lá do nosso ventre, quando a comida anterior já esteja digerida e o fogo digestivo já esteja aceso, esperando um novo combustível. Há pessoas que comem 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, sem fome verdadeira, por hábito ou por ansiedade. Assim, o seu fogo interno não descansa e nunca termina o seu trabalho. A segunda lei que os sábios nos deixaram é: se deve comer quando o sol está na sua maior força, ou seja, das 11 horas da manhã até as 14 da tarde. É quando o teu fogo digestivo arde com maior intensidade, pois o nosso fogo interno segue o ciclo do sol. E nesse horário, então, podem ser digeridos alimentos de maior intensidade, alimentos mais pesados. Então, esse é o momento da comida principal do dia. Pela manhã, se necessita alimentos leves, frutas e cereais, pois o fogo interno, como o sol, a recém está despertando. E à noite, ao anoitecer, quando o sol está se pondo, se deve fazer uma refeição mais leve, a mais leve do dia, se possível antes do pôr do sol, porque comer pesado durante a noite é como pedir para um fogo moribundo queimar troncos úmidos. Não digerindo os alimentos, eles vão se tornar veneno enquanto dormimos. E a terceira lei é a lei do silêncio e da presença. Quando estiver comendo, só come. Não leia,
não olhe celular, não discuta, não caminhe, senta em um lugar tranquilo, respira profundo, agradeça o alimento antes de comer, agradeça o trajeto que esse alimento fez até estar na sua mesa, as energias que participaram para que isso acontecesse. Os sábios sabiam que a digestão começa na mente e o estresse, ele apaga o fogo digestivo. Então, comer estressado é um veneno para nossa digestão. A quarta lei é a lei da mastigação. Cada bocado deve ser mastigado 32 vezes, uma por cada dente. A digestão começa na boca. A saliva contém enzimas que predigerem o alimento. Se engolir sem mastigar, o seu estômago terá o trabalho em dobro e o fogo vai se sufocar. A quinta lei é comer até encher 2/3 do estômago. Sempre deixar um espaço vazio, para que o fogo interno possa ter espaço, possa respirar e se mover e fazer a alquimia dos alimentos. Se você encher totalmente o seu estômago, você vai apagar esse fogo, não vai deixar espaço para o processo da digestão. E a sexta lei é a temperatura. Comer alimentos quentes e mornos, nunca frios, pois o frio apaga o fogo diretamente. Os antigos, eles evitavam bebidas frias e alimentos gelados, principalmente misturando com a comida quente. A sétima lei, as combinações dos alimentos. Há alimentos que são amigos quando se encontra no nosso estômago. E há alimentos que entram em conflito, confundindo o fogo interno, misturando as enzimas e dificultando a digestão. A oitava lei, comer com gratidão e consciência plena. Reconhecer o alimento como vida se transformando em vida. O sol convertido em planta, a planta em grão e o grão em você. Como um momento sublime de transição de energia. Cada bocado é um milagre de transformação. A alimentação consciente melhora a digestão e reduz a obesidade. Os jejuns intermitentes permitem ao sistema digestivo completar o seu trabalho e entrar em estado de reparação. Então, amanhã, quando você sentar para comer na sua mesa, faça diferente. Desliga tudo, senta em silêncio, reconheça a viagem que o alimento fez para estar na sua mesa. Quanta energia foi posta para que isso acontecesse. Respira profundo, coma com consciência, com presença total, até quando estiver 70% satisfeito. Pois não é somente uma comida, é uma oferenda ao fogo sagrado que arde dentro de ti, trazendo vida. E quando honras esse fogo, ele te honra com saúde e claridade mental e vitalidade. Essa é a alquimia da alimentação. E que esse conhecimento
traga luz e claridade a todos. Gratidão.